Nós temos estudado pela manhã e começamos essa segunda semana Judas. Judas é uma carta curta, não tem nem capítulos, só versículos, mas dizem os historiadores que era uma carta extremamente importante, porque além disso, ela confirma o que Pedro fala na segunda carta de Pedro, e Pedro confirma o que essa carta fala. Esse momento em que a igreja está passando ali. Vamos ler Judas, desde o primeiro verso até o 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Cristo Jesus, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para escrever-vos acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajá-los a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Paizinho querido, mais uma vez nos colocamos em oração diante de Ti, e assim, Senhor, nós rogamos que o Teu Espírito Santo se mova dentro de cada um de nós, operando, restaurando, fortalecendo, salvando, e que a nossa fé seja ainda mais robustecida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Só uma coisa que eu esqueci antes de começar aqui, nós estamos fazendo, como fizemos no ano passado, aqueles que querem participar do Ministério de Música e também do Ministério com Crianças, fale conosco, fale comigo, no final, dê o seu nome, porque eu vou dar uma ficha para vocês preencherem, tá bom, queridos? Todos aqueles que quiserem participar do Ministério de Louvor e Adoração e do Ministério Infantil, fale conosco, dê o nome, e no final, vocês me procurem aí. Muito bem. Judas é irmão do Senhor Jesus, e aqui diz irmão também de Tiago. E o que está acontecendo nesse momento na igreja daqueles dias, e creio que também tem acontecido na nossa igreja dos dias de hoje? Muitas heresias tinham entrado dentro da igreja, e falsos mestres e falsos ensinamentos, e de alguma forma estavam destruindo a vida dedicada a Cristo, aquela dedicação, aquele compromisso com Cristo, o Evangelho, Sua palavra, estava sendo corrompido. E não só isso, a credibilidade na palavra estava diminuindo, e como resultado disso, a unidade do corpo de Cristo estava comprometida por causa dessas heresias que estavam entrando, e as pessoas começaram a apostatar, quer dizer, havia uma apostasia. O que é isso? As pessoas começaram a abandonar a fé. Apostasia é abandonar a fé. E aí essa infiltração estava conduzindo a igreja a práticas plenamente contrárias ao Evangelho que eles tinham ouvido, que tinha sido pregada para eles. Por isso que Judas, quando pensa em falar sobre a salvação, que é comum a todos nós, sobre a realidade do que Cristo realizou, ele se vê compelido pelo Espírito Santo a tomar outro assunto extremamente importante, a falar sobre a fé. A esta batalha que na minha versão diz assim: quero encorajá-los a batalhar dedicadamente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos.
Irmãos, uma das características forte do que acontece de declínio na igreja naquela época e hoje é exatamente esse apartamento de uma fé simples. Quando as pessoas abandonam uma fé pura, essa confiança em um Deus vivo e que se revela a nós como um Deus vivo, essa fé simples. Todas as vezes que a igreja desvia disso, abandona isso, ela entra em declínio, porque tudo na vida cristã é baseado na fé. Eu tenho dito isso, irmãos. Eu tive já muitas experiências com Deus de fé. Não são poucas que eu tenho relatado. Essa semana mesmo eu peguei meus cadernos de agradecer, de anotar as orações, para vir e mexe eu dou uma olhada naquelas coisas que a gente fala com Deus e depois você vê respostas. Mas eu tenho dito, eu não quero me acomodar às experiências que eu tive lá atrás. Eu já tive muitas experiências, mas eu não quero me acomodar àquelas que eu tive. Eu quero, na verdade, irmãos, experimentar esse Deus que é vivo hoje. Eu não quero ficar com o que ele fez em 1900 e tal, na bolinha, quando eu tinha cabelo preto, como disse a mim. Eu não quero ficar com essas experiências tão somente, elas foram importantes na minha vida, Deus operou ali, mas o Deus que operou naqueles dias é o mesmo de hoje. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, fui eu. A fé deixou de ser simples, deixou de ser pura, como de uma criança. Interessante, irmãos, que Gideão é um dos juízes que vai viver depois da época de Josué, e eram juízes, e naquele tempo acontecia que o povo se distanciou de Deus, perdeu exatamente essa questão de fé e começaram a sofrer por causa disso. Aí alguém se levantava no meio do povo e restaurava a fé, restaurava tudo, e Deus vinha e dava livramento. Isso aconteceu várias vezes, e estava acontecendo que o povo abandonou Deus de novo, entrou em declínio de fé, e agora eles estavam sofrendo, porque tudo que eles plantavam, na época da colheita, vinham os medianitas, em multidão, que eles tinham que se esconder, os israelitas, em cavernas, e catava toda a colheita dele, e botava fogo em tudo, e matava todos os seus animais. Imagine que você trabalha um ano inteiro para você ter uma colheita, e na hora da colheita, eles estavam vivendo uma situação horrível. E Gideão, para não ser roubado, estava peneirando trigo numa caverna, escondido. Gideão é da menor tribo de Israel, que é Benjamim, da menor família de Israel, e era o menor dos filhos. Porque Deus quer mostrar para nós, irmãos, que para Ele não há impossibilidades. E chega para Gideão e fala: valente de Deus. Ele era um cara que não era valente coisa nenhuma, mas Deus chega já falando para ele: ô valente de Deus. O anjo chega. E sabe o que Gideão fala? Ele fala exatamente isso aqui. Quando o anjo fala com ele, ele fala assim: o que foi feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele fala: aquelas experiências lá atrás que nos contaram, o que foi feito? E aí ele faz uma pergunta: se o Senhor é conosco, por que nós não vivemos mais milagres? Gideão peita o anjo e fala assim: o que aconteceu com nossos pais? Falaram que foram libertos do Egito, depois Josué entrou, experimentou os milagres também, derrotou tudo, mas o que aconteceu? Cadê os milagres? Cadê esse Deus?
O que foi feito de tudo isso que nós não estamos vendo? Ele fala isso, irmão. Sabe, irmãos, talvez nossos filhos estão perguntando as mesmas coisas. Cadê os milagres que os nossos pais nos contaram? Por isso eu não quero ficar com as experiências do passado. Deus tem coisas para nós agora. E isso se refere à maneira que nós nos portamos, essa questão de fé. Eu creio, irmãos, plenamente, que há uma grande necessidade hoje de aprendermos de novo como caminhar em fé, como ter essa fé simples de volta. E é uma grande necessidade de um processo de transformação dentro de nós, de caminhar assim, uma fé simples, tão simples que eu me lembro uma vez, irmãos, vou contar coisa do passado, né? Que nós estávamos numa reunião de diaconato na comunidade, eu era um diácono, e estava o pastor Alberto, pastor Antunes, Ademar, Casimiro, Osmar, e tinha mais um pastor. E eles disseram assim naquela época: nós vamos sair orando e vocês vão receber dons de Deus agora. Dons para cura. Acho que o Claudião estava nessa época também, lá nessa reunião de diaconato. E eu disse: Senhor, eu quero que as minhas mãos sejam tocadas, porque eu quero ministrar cura para as pessoas. Eu creio. E eles passaram orando, ungindo as mãos. Eu creio que eu recebi. E é interessante que naquela época, então, eu estava crendo tanto que eu tinha recebido aquilo, que eu não podia ver alguém doente, eu queria pôr as mãos, irmãos, agora eu quero provar Deus. E aí tinha uma vizinha de frente, do Canda, que já esteve aqui conosco, a sogra dele, ia operar no outro dia. Eu falei, aí o Canda comentou com a gente: minha sogra, não, vou lá, vou curar ela. Gente com fé simples é um negócio absurdo, né? Ele não pensa, não raciocina, ele vai. Aí eu fui lá, eu vim aqui trazer cura para a senhora em nome de Jesus. Não, a cirurgia está marcada para amanhã. Deus vai operar um milagre, né, senhor? Estava tão assim, né? Aí eu orei, creio. Aí dia seguinte, cirurgia. Aí eu fui para a cirurgia, ficou lá a manhã inteira até de noite e não fez a cirurgia. O médico falou: olha, nós refizemos os exames não deu nada, então a senhora vai embora para casa. Imagina como ficou minha fé, irmãos, quando o japonês chegou lá e falou assim: minha sogra não foi operada assim. Né? Você dá uma acima, mas passou. Há uma luta para que nós deixemos a fé simples. Ela é tão grande que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de Judas para dizer para a igreja: vocês precisam, eu vou encorajar vocês a batalhar dedicadamente pela fé que já foi entregue para vocês. Porque tudo no reino de Deus é essa questão de fé. Por exemplo, Jesus vai falando a respeito, isso está em Lucas 18, verso 8, você lê lá, eu só vou lendo a história. Jesus chega para os discípulos e fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer na sua oração. E quando ele vai falar sobre esse dever de orar sempre e nunca desfalecer, ele conta a história de um juiz que era ímpio, iníquo, não temia Deus, nem respeitava os homens. Ele bota a figura desse juiz e uma mulher que, viúva agora, sofrendo uma injustiça e que precisava que exatamente este juiz trabalhasse na causa dela, porque era injusta, mas o juiz não temia Deus, nem respeitava os homens, não estava nem aí com a viúva. Aí a viúva importunou esse juiz, dizendo: faz-me justiça. E o juiz não temia Deus, nem respeitava os homens, não quis fazer.
Só que ele ia na feira, ver lá comida para o camelo, né? As coisas todas. Chegava na feira, quem estava lá? A mulher. Faz-me justiça aí. Saía correndo. Mas aí ele ia no mercado, tinha lá o extra. Ia lá, chegava lá, quem estava lá? A mulher. O camarada não tinha sossego, porque aquela mulher não dava sossego. O que o juiz faz? Ele fala: olha, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia essa mulher não dá sossego, me importuna tanto que eu vou fazer o que ela quer. Fez justiça para a mulher. E aí Jesus fala: não fará assim Deus aos homens que clamam a Ele de dia e de noite? Aí, verso 8: mas, quando porventura o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé suficiente? A questão de você manter uma vida de comunhão com o Espírito, com a palavra, com a oração, com o Senhor, de crer na oração, de continuar buscando, de ter a certeza de que Deus está ouvindo, é uma questão de fé. Por isso que Jesus diz: será que quando eu voltar, eu vou encontrar na terra ainda fé suficiente para isso? Nós temos que trabalhar nessa questão, porque tudo na vida cristã é pela fé, irmãos. E a Bíblia diz que Deus não pode agir na incredulidade. A única coisa que Deus não pode é fazer isso, agir na incredulidade. É interessante que Abacuque 2,4, que vai falar que o justo viverá da sua fé. Abacuque está ali sofrendo uma questão de invasão de inimigos, que Deus fala que vai acontecer. E aí ele se coloca na torre de vigília e diz assim: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der uma visão, enquanto o Senhor não me der uma palavra. E aí Deus fala para ele: vou te dar uma palavra. Verso 3: escreve o que eu estou te dizendo, escreve a visão. Os ímpios cada vez mais estão arrogantes. Esta é a visão que ele manda escrever, você pode ver lá no verso 3. Os ímpios cada vez estão mais arrogantes, porque confiam em si. Aí ele diz assim: mas o justo viverá da sua. Isso é para ser escrito, ele diz assim, para que quem passe correndo veja como se fosse um outdoor: o ímpio continua arrogante, mas o justo viverá da fé. Quem passa de qualquer forma, ele vai conseguir ler. Então escreve isso, irmãos. Se o Espírito Santo mandou que isso ficasse registrado, e aí nós vamos ver isso depois em Romanos 1,17, nós vamos ver isso depois em Gálatas, nós vamos ver isso em Hebreus, repetindo a mesma coisa: o justo viverá da sua fé, porque tudo no reino de Deus, irmãos, é pela fé. Abra comigo Romanos 8,32. O que diz aí? Vamos ler junto. Você pode grifar na sua Bíblia se você quiser. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Opa! Você crê nisso, que Deus não só nos deu Jesus, mas gratuitamente já nos deu tudo que nós precisamos para a vida? Quantos creem? Diga amém. Amém. A Bíblia afirma que Ele já nos deu tudo que nós precisamos gratuitamente. Agora, como eu tomo posse de tudo isso que está lá, que Ele já me deu? Por exemplo, a Bíblia vai dizer, Efésios 2,8, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ele já deu a salvação, mas se eu não creio que Ele deu, como eu vou me apossar dela? Por isso é mediante a fé, porque tudo no reino de Deus se apropria pela fé. Eu creio, eu confio, eu tomo posse, é meu. Deus me deu. O que Ele me deu?
com Ele, me deu todas as coisas. Isso é fé pura, isso é fé simples, que quando nós perdemos, entramos em um declínio espiritual. Porque no reino de Deus, tudo é graça, mas é mediante fé. 1 Pedro, abra lá comigo. 1 Pedro 1. Acharam aí? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Betínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Quer dizer, ele já fez tudo, e é meu. E como que eu me aposto em tudo isso? Por meio da fé. Ainda 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: seu divino poder nos concedeu algumas coisas. Como é que está aí? Nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida. Diga amém. Quantos creem nisso? Ele já nos concedeu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas, grandiosas promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe, irmãos, nós paramos de declarar: eu sou participante, co-participante da natureza de Deus. Deus, pelo seu Espírito, está em mim, e porque está em mim, eu participo da mesma natureza que Deus tem. Eu sou participante, co-participante de tudo que Deus é. E é isso que me livra da corrupção, do pecado. Quando nós paramos de crer nessas verdades, nós nos entregamos. Mas pela fé, e mediante a fé, eu sou participante da natureza divina. Porque quem diz isso é a palavra de Deus. Ou ela é mentira? Diz aqui que nós somos participantes da natureza divina, co-participantes. Então, no reino de Deus, irmãos, nesse reino espiritual, tudo é pela fé. Por isso que Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador, presenteador, doador daqueles que o buscam. Se eu não creio nisso, acabou. Tudo no reino de Deus
cremos se apropria pela fé. Tudo, qualquer coisa que nós pensarmos. Eu vou viver em amor. Não tem como viver o amor de Cristo, de uns para com os outros, se nós não cremos. Porque o amor de Cristo é doação. Se eu já tenho na mão cobrança, não é o amor de Cristo. E aí vão dizer, mas é difícil viver esse amor. Pois é, por isso que é pela fé. Perdoar, é difícil perdoar. Perdão é pela fé. Porque se não for pela fé, não existe. Eu vou viver uns aos outros, é pela fé. E viver igreja é pela fé. Viver a paz é pela fé. Conquistar as coisas é pela fé. Tudo no reino de Deus é pela fé. Não julgar as pessoas é pela fé. Eu fiz um propósito com Deus. Está escrito. Eu posso falar porque está registrado no meu caderno ali. Eu disse para Deus, o Senhor disse na sua palavra que não é para eu julgar ninguém. A partir de hoje se a pessoa não falar, eu não vou julgar, porque às vezes nós julgamos as ações das pessoas, julgamos pelo comportamento, nós achamos juízes e condenamos todo mundo. E ele proíbe isso nas Escrituras. Se eu quero viver uma vida de relação com Deus, eu tenho que levar isso a sério. E isso só se leva a sério pela fé. Eu conviver com as pessoas e não julgar mais ninguém, e não me defender, é pela fé. Permitir que a obra da cruz opere nesse nível no nosso coração. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Isso aqui é a obra que o Senhor fez, mas permitir que Deus possa tratar comigo, eu não ficar olhando para ninguém, e não ficar julgando, condenando. Nossa, a gente sempre para falar com os outros, é sempre para falar dos outros, para condenar os outros. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós não estamos experimentando o poder do Espírito Santo de verdade. É fé. Então tudo no reino de Deus é pela fé. Eu ler as Escrituras e tomar isso pela fé, porque hoje a gente lê as Escrituras muito em Salmos, né? O Senhor me livre, o Senhor me guarda, o Senhor me livra da angústia. Ele faz tudo isso, mas ele faz tudo, e tudo é pela fé. A exortação de Judas então aqui é: nós sermos encorajados a batalhar por esta fé, dedicadamente, que uma vez nos foi entregue. Agora a fé, irmãos, eu sempre declaro isso, é como um músculo. Você recebe ela em forma de semente. Ele já nos entregou a fé. A Bíblia diz que Ele já nos deu fé. É dom de Deus a fé, Efésios. Mas ela vem em forma de semente. Como é que eu vou exercer essa fé? Como é que ela vai crescer? Ela vai crescer em meio às angústias, ela vai crescer em meio às dificuldades, ela vai crescer em meio à palavra. Como é que eu vou crer que Deus envia o pão de cada dia, se eu me desespero e tomo na minha força? Como é que eu vou crer que Deus sustenta um casamento de pessoas que são diferentes? Porque eu sempre digo isso para os noivos: não são os iguais que se atraem, são os opostos que se atraem. Então sempre será assim, um é de um jeito, o outro é de outro. Agora isso vai ter que ajustar. 7 anos de início de casamento para ajustar as diferenças. Um pega a pasta de dentro para um lado, o outro pega pelo meio. Um deixa a toalha no lugar, o outro quer que seja de outro jeito. Um vem de uma ideologia de lá, de uma maneira de viver. Por exemplo, eu sou italiano, vim do lado italiano, alto, e aquela coisa toda, expansivo, né? Aí vem do lado português, que é outra realidade. Aí bota os dois juntos, deu um choque. Como é que você convive e você entende que Deus criou para ser um só, cheio de diferenças? Tem dia que você acorda e fala: Senhor, hoje eu preciso de muita fé. Aí ela fala um livro, né? Mas é assim. Mas tudo eu vou viver, porque a Bíblia diz que não sobejava o espírito para o Senhor. Havia muitos, mas Deus resolveu de 2 fazer um só.
Aí você vai falar que isso é uma regra de Deus? É. Existem algumas exceções, mas a exceção não é regra. Exceção não é regra. Isso é importante nós entendermos. Mas tudo no reino de Deus pela fé. 2 Tessalonicenses 1:3. Eu nem comecei aqui. 2 Tessalonicenses 1:3. Olha que interessante. Diz assim: caro irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto a vossa fé tem o quê? Crescido muito, e o amor, cada um de vós transborda de um para com os outros. Sabe, irmãos, Paulo vai dizer que a fé deles cresceu. Significa que a nossa fé vem em forma de semente, mas como o músculo tem que ser desenvolvido, tem que crescer. É interessante, irmãos, Marcos 16, verso 9 em diante, vai contar isso. Jesus vem e aparece para alguns, depois aparece para outros. Aí quando Jesus aparece para todos, que ele entra no meio de todos assim, que eles... Jesus dá uma exortação deles, fala assim: você, que fé, hein? Vamos ler esse texto aí? Jesus, na verdade, lança em rosto a incredulidade deles, né? Marcos 16. Marcos 16, verso 9. Diz assim: quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de que havia expulso 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam deslocados em pranto. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a 2 dos seus seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo aos demais. Contudo também não creram no depoimento. Esses